Se encerrou hoje o prazo para as contestações ao tarifaço da seção 301 da Lei Comercial Americana de 1974. A gente em breve vai entender o que isso significa em termos burocráticos, mas eu começo com o que realmente importa. Tanto Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, quanto o governo Lula enviaram cartas ao USTR, o escritório do representante comercial americano, para que haja, então, um adiamento ou uma renegociação do tarifaço. Motivos diferentes, argumentações diferentes, cartas que vão no mesmo sentido. A gente vai entender o que ocorre. Brevemente, desdobrando a burocracia do assunto. A Suprema Corte Americana fez um julgamento recentemente de que Trump não poderia impor o tarifaço através da forma como foi feito no ano passado, no que o presidente dos Estados Unidos havia chamado o Dia da Libertação, quando anunciou tarifas progressivamente mundo afora. O Brasil era o país mais taxado do mundo, empatado aí com a Índia, na casa de 50%. As tarifas têm uma série de regulamentações, uma série de formas como podem ou não ser aplicadas. O caso da forma como as tarifas foram aplicadas parou na Suprema Corte dos Estados Unidos, aonde o equivalente dos Estados Unidos ao Supremo Tribunal Federal determinou o seguinte: a forma como Trump impôs as tarifas não seria válida sob a IPA, Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Presidenciais. A sigla é mais fácil, né? A IPA tem até um tom meio faceiro. Após esse cancelamento, Trump disse que as tarifas ainda vigorariam, mas seriam impostas a diferentes países de diferentes formas. E aí chega-se em um dos pontos críticos do debate sobre a crise Brasil-Estados Unidos. A seção 301 da Lei Comercial Americana de 1974, que é o ponto-chave que foi utilizado para agora se falar novamente sobre tarifaço, 25% sobre uma série de indústrias. O que é esse dispositivo? Outras vezes, a gente teve Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, aqui no programa, e ele falou que nos meios diplomáticos aquilo se chama a Super 301, porque é um instrumento que, quando aberto, coloca uma caixa de ferramentas nas mãos do governo americano para entender e renegociar a sua relação comercial com outro país. A investigação aberta contra o Brasil falava de uma série de fatores. Entre eles, tem a discussão sobre meios de pagamento eletrônico. De forma notória, muito se fala a respeito do Pix. Mas, para além disso, a gente fala sobre a censura às redes sociais, a instabilidade jurídica quando se fala do Supremo Tribunal Federal, desmatamento, Amazônia, se fala mesmo sobre contrabando até em São Paulo. Uma série de práticas que os Estados Unidos avaliou, segundo o representante comercial americano, é o Jameson Greer, que é a autoridade responsável por conduzir essa investigação. Se resultou, depois de um ano investigando, agora em junho se concluiu, então que havia práticas comerciais desleais, injustas, sendo praticadas contra os Estados Unidos. Isso abre um período de cerca de um mês para que ocorram contestações e então em 15 de julho é que Trump decide se vai seguir a recomendação que vem a partir da investigação ou não, se vai ou não impor essas tarifas. Agora, e se esgotou o prazo para virem as contestações por escrito, no dia 6 de julho deve haver uma audiência na qual se espera que o senador Flávio Bolsonaro também esteja presente, falando contra o tarifaço. É uma linha argumentativa tênue, tem algumas nuances aí a serem distinguidas. Enquanto Flávio, junto a Paulo Figueiredo, etc., fez trabalho nos Estados Unidos pressionando, em especial por sanções sob a Lei Global Magnitsky, contra o ministro Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos, a prerrogativa escolhida pelo presidente americano foi o uso de tarifas. Mesmo quando as tarifas foram impostas lá atrás de 50% sobre o Brasil, elas vinham, sob o AIPA ainda, o estatuto anterior, com o tom de que aquilo tinha a ver com o que foi chamado de witch hunt, caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em publicações do presidente americano Donald Trump. Municiados desse contexto, a gente chega no momento atual. Cartas foram enviadas, com o prazo se esgotando hoje, contestações por escrito, então, a serem recebidas para serem consideradas quanto a se as tarifas vão ou não ser impostas de fato. Aí veio a carta de Flávio, a gente tem ela aqui ao lado, isso é publicamente disponível, vai para o que eles chamam de um docket, uma série de documentos públicos que ficam disponibilizados no site do representante comercial americano, como eu disse, o USTR. Aí está então a carta de Flávio. Ela tem uma série de questões interessantes, mas no cerne do argumento dele, quando ele pede a não aplicação das tarifas, o que ele diz é que as tarifas sendo aplicadas teriam um efeito contrário em termos de fortalecer Lula na eleição.
Eu tenho aqui o palavra por palavra, a carta está aqui ao lado, eu posso passar com vocês, aí está então retirado da carta enviada pelo senador, eu pontuo junto com vocês. Vamos lá. A posição do comentarista é apresentada de forma inequívoca logo de início. Ele insta respeitosamente o representante comercial a suspender a medida proposta e a instaurar, imediatamente, um mecanismo de negociação bilateral que abranja todas as 6 áreas identificadas no comunicado. Explicando do que se tratam essas 6 áreas, é porque havia 6 pontos destacados aonde haveria prática comercial injusta praticada pelo Brasil contra os Estados Unidos, sendo avaliadas nessa investigação da seção 301. Dado esse contexto, vou continuar. Podemos voltar aqui à tela, Daniel. Com agenda e cronograma definidos e a estrutura de execução descrita na parte 6. Ele não solicita, ele se refere ao comentarista, então, o próprio Flávio Bolsonaro, não solicita ao representante comercial que desconsidere os elementos constantes dos autos dessa investigação. O que pede é que o representante comercial utilize um instrumento previsto na legislação, a suspensão ou adiamento da implementação de uma medida, uma vez que a ação proposta, à luz das evidências apresentadas, não levará à eliminação das práticas visadas e, sob vários aspectos, produzirá o efeito oposto. O linguajar aqui é mais pomposo e aí chega ao que interessa, e na single sentence vocês veem no meio da tela. Em suma, as tarifas propostas recompensariam justamente os infratores que deveriam punir. Em outras palavras, as tarifas propostas recompensariam o atual governo brasileiro pela própria estratégia que tem adotado. Protelar negociações sérias, provocar retaliações por parte de Washington e, em seguida, transformar essa retaliação em uma vitória política interna. Pior ainda, os custos recairiam sobre a economia americana e sobre os brasileiros, bem como sobre os americanos que investem no Brasil. Então aqui então as palavras de Flávio. De forma interessante, o relatório dele contém, e aqui a gente tem uma pesquisa Atlas Intel, publicada anteriormente, que mostra as pesquisas eleitorais à luz do tarifaço, destacando o momento onde Flávio estaria bem nas pesquisas e o governo Lula embaixo, e fala então a respeito... Aí está então, eu leio o que está no relatório aí, na captura de tela que tá disposta. Depois que a tarifa de 50% foi anunciada, fala aí do primeiro experimento em 2025. A posição de Lula cresceu. O instrumento que foi desenhado, projetado para pressionar o governo, ao invés disso, o beneficiou. Os 3 gráficos abaixo são evidência do ganho eleitoral pelo incumbente, é a palavra que eles usam para o governo que está em posse, então o Lula, quando as tarifas estavam em vigor. Aí uma pesquisa Atlas Intel Bloomberg, então, mostrando esse argumento. É a argumentação que vem por parte de Flávio pedindo a suspensão ou protelação quanto à imposição de um tarifaço através da seção 301. Novamente, esses argumentos são protocolados de forma escrita, vai ter também uma sustentação oral a ser feita no dia 6 de julho, é segunda-feira da semana que vem agora. E aí no dia 15 de julho é quando haveria em tese a decisão de Trump quanto à imposição de tarifas através desse instrumento. Novamente, isso cai em um contexto muito mais amplo, aonde depois de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de anular as tarifas via a IPA, o estatuto que foi utilizado para impor tarifas mundo afora anteriormente, se usa outros regulamentos, incluindo Lei Comercial de 74 e a seção 301, que é o caso agora. Então é uma questão que pode envolver particularidades quanto à situação brasileira, mas faz parte do panorama maior da reimposição de tarifas, a reorganização legal das tarifas, depois daquela ação da Suprema Corte. O governo brasileiro também enviou a própria carta aos Estados Unidos, ali falando a respeito de discordâncias quanto a cada um dos 6 pontos, falou então que eles não se justificariam. Flávio diz que se há distorções comerciais, elas deveriam ser revisadas, mas não com uma imposição, porque isso poderia ter, ao invés de um efeito de pressionar o atual governo, criar benefício eleitoral para ele. Uma espécie de sinuca de bico, e é interessante quando se fala a respeito de negociação. O governo Trump como um todo tem esse quê aonde, quando se busca o que ele dizia quando empresário, no seu Art of the Deal, seu livro de negociação, e literatura, outros livros que o Trump escreveu, se busca criar esse paralelo entre o Trump empresário e o Trump presidente. Uma coisa que, para além de negociações como as tarifas, também se buscou fazer com a negociação do Irã. Um cenário onde existe essa espécie de gangorra por vezes, aonde quando, por um lado, se busca pressionar, se geraria um ganho eleitoral.
Bom, com esses argumentos, como dito, há um prazo agora, e em 15 de julho é onde vai se saber o resultado. No dia 6 de julho, era a minha vontade que a gente pudesse ter tradução simultânea dessa audiência com o representante comercial. Entretanto, as imagens e o áudio não são disponibilizados ao público, depois vem um calhamaço transcrito do que foi dito, mas aí, coisa de 12 horas de audiência com uma série de gente falando, a gente vai certamente pincelar os destaques agora. Não vai dar para cobrir na íntegra. 12 horas de fala num calhamaço, ideal ia ser a gente ter o audiovisual. Bem, feito esse ponto, eu prossigo com vocês com mais de como isso se enquadra na política mais abrangente dos Estados Unidos para a América Latina. Nas entrelinhas dessa notícia e da conversa sobre reimposição de tarifaço, existe um outro aspecto. Marco Rubio e Scott Bessent, os responsáveis, respectivamente, pelas relações exteriores dos Estados Unidos e por suas sanções financeiras, o Departamento do Tesouro, têm tido, e isso está de acordo com o documento da Estratégia de Segurança Nacional Americana, a América Latina como uma prioridade. Eu quero passar por um panorama que vai nos dar mais ferramental para entender o momento quando se fala especificamente a respeito de Brasil. Por um lado, creio que a gente já conseguiu entender isso da perspectiva econômica, aonde a reimposição de tarifas sobre o Brasil não é questão que tem só as especificidades do Brasil em mente, mas a reimposição de tarifas após uma decisão da Suprema Corte Americana que anulava o método anterior de imposição. Agora, tem um outro contexto de cunho geopolítico, aonde existe o foco, em especial do Tesouro e do Departamento de Estado, para a América Latina. Ontem a gente falava disso com a imposição de sanções a uma rede de 3 empresas, 2 pessoas, e aí contatos delas ligados ao primeiro comando da capital, o PCC. Mas junto disso tem outros 2 anúncios-chave que nos permitem uma leitura de momento quanto à América Latina. A gente tem aqui um deles, onde Marco Rubio falou sobre encerrar o status legal de um cidadão nos Estados Unidos, Carlos Antônio Joga Domingues, que era um cubano, então, ex-funcionário de uma organização chamada ICAP. ICAP é a sigla em espanhol para Instituto Cubano de Amigos do Povo. Ou melhor dizendo, Instituto Cubano de Amizade entre Povos. Aqui fiz uma gafe no nome do instituto. Seja como for, o pronunciamento aqui é pujante. Vamos lá então às palavras de Marco Rubio. Joga Domingues e sua esposa e filho estão agora sob custódia federal, aguardando remoção dos Estados Unidos. Foi encerrado o status legal, então, dele. Aspas para Marco Rubio, que diz: a América nunca se tornará o lar de comunistas estrangeiros que vendem propaganda, executam operações de influência subversiva ou apoiam movimentos anti-americanos radicais nos Estados Unidos. Faça relações com o ICAP e você será sancionado, processado ou deportado do nosso país. Isso, de fato, faz parte do esquema mais amplo quando se fala de América Latina, mas também faz parte da questão do próprio Rubio, em toda a sua carreira, na vida pública, seja agora no executivo ou antes como senador, pressionar contra esse tipo de campanha de influência por Cuba. Pressionar contra o que ele vê como uma movimentação, ele colocou aí nessas palavras, comunista, extremista dentro dos Estados Unidos. O ICAP cai justamente nessa estrutura, e entender ele também nos ajuda a entender de forma mais abrangente alguns dos objetivos do Departamento de Estado americano. Tem até o complemento então aí, Marco Rubio fala sobre o que é o ICAP, um veículo para o extremismo radical de esquerda e a influência estrangeira subversiva nos Estados Unidos e em todo o hemisfério. O ICAP é o principal grupo de influência e inteligência do regime cubano, explorando sua vasta rede global para espionar americanos, promover propaganda anti-ocidental, coordenar operações de influência estrangeira e organizar movimentos revolucionários de esquerda em todo o mundo. De fato, semanas atrás havia sanções diretamente contra esse mesmo ICAP. E aí pode-se entender o porquê. A gente tem uma informação aqui, vindo de uma investigação da Fox News Digital. É o site de investigações, de jornalismo investigativo, a Breaking News da Fox News, que é talvez a principal emissora conservadora nos Estados Unidos. Bem, talvez não, né? É não só a principal conservadora, como a rede de TV de mais audiência dentro do país. Ponto é, segundo essa investigação, a ICAP trabalhou com organizações sem fins lucrativos dos Estados Unidos, ONGs americanas, incluindo. Os nomes são complexos de guardar de primeira, mas é importante guardar pelo menos esse primeiro, People's Forum, ou Fórum Popular, aí Internacional Progressista e Code Pink, para organizar uma excursão em março que incluiu o controverso streamer marxista Hassan Piker, desembarcando em Cuba.
Uma excursão, então, de influenciadores se utilizando de uma rede de organizações ligadas à ECAP para, eventualmente, ir a Cuba e fazer conteúdo de propaganda vindo de lá. Uma rede grande, quando se fala dessas organizações em concerto com o ICAP, nos ajuda a ver um emaranhado, onde por parte existe um Instituto Cubano, organizações dentro dos Estados Unidos e financiamento vindo de gente ligada ao Partido Comunista Chinês. Eu falei do People's Forum, e um dos grandes financiadores de tudo isso, bem, comumente se cita o bilionário progressista George Soros e as Open Society Foundations. Por mais que alguns possam enquadrar isso como conspiratório, nada tem de conspiratório. Tudo é publicamente declarado e as próprias Open Society falam sobre isso nas suas redes. Agora eles não são o foco, entretanto, mas um outro bilionário, o Neville Roy Singham. Tomando a suposta campanha de influência e tornando-a ainda mais complicada, ele é então um bilionário que financia não só o People's Forum, mas outras, Answer Coalition, Party for Socialism and Liberation, a Code Pink que eu já falei, a Tricontinental, que é uma organização que deriva seu nome da Conferência Tricontinental de Havana de 66, um encontro, então, entre uma série de autoridades comunistas mundo afora. Neville Roy Singham, esse magnata da tecnologia, é um expatriado americano que mora em Xangai e apoia causas do Partido Comunista Chinês globalmente, incluindo a defesa do regime comunista cubano. A coisa é tão vasta que na investigação da Fox, por exemplo, se cita 145 organizações ligadas a essa causa com 1 bilhão, com B de bola, de dólares em receita acumulada. Quando se fala desse tipo de rede de influência, vem em um momento onde a pressão é tremenda sobre Cuba. Apagões, empresas abandonando a ilha, etc. Aqui a gente tem uma reportagem do Wall Street Journal, onde se comenta especificamente sobre isso, falando sobre a falta de estrutura e os problemas causados ali. Cita-se até o vice-primeiro-ministro, falando que reconhece a pressão de Washington como tendo isolado a ilha e forçando investidores estrangeiros a deixar o país. A gente falava mesmo sobre quando havia sanções pesadas sobre a Gaesa, o grupo empresarial ligado às Forças Armadas e à família Castro, que tem basicamente um monopólio sobre uma série de serviços na ilha. Quando relatávamos a respeito, a gente falava sobre a saída de uma série de redes de hotel, Meliá em particular. Somando a saída de investidores, a crise de combustíveis que veio após a captura de Maduro em 3 de janeiro, houve um corte do combustível que ia subsidiado pela Venezuela para Cuba, que era responsável por 1/4 de toda a energia da ilha, aí se fala na crise atual. Ele diz que que não se deve subestimar Cuba, que o povo ali é resiliente, mas está aqui então, conforme relatado pelo Wall Street Journal. Aspas. A falta de energia para as bombas de energia significa que cerca de 3 milhões de cubanos não têm água corrente. Montanhas de lixo apodrecendo as ruas da capital, já que os caminhões basculantes não têm combustível para coletar o lixo. Hospitais que só lidam com casos de emergência não conseguiram operar mais de 100 mil pacientes. A economia parou em grande parte. Assim, a tragédia da economia socialista imposta pelo mais assassino regime da história da América Latina, o do Partido Comunista Cubano, se soma à pressão internacional. Agora, esse debate é mais complexo do que parece. Houve relatos abrangentes e críticas do próprio secretário de Estado Marco Rubio que aquilo não visava criar uma catástrofe humanitária e sim pressionar o regime. Exemplificando, alega o Departamento de Estado americano que o Partido Comunista Cubano tem recusado assistência humanitária, coisa que por vezes consegue entrar em pequenas quantidades por instituições religiosas, em particular católicas, mas faz parte de um histórico do Partido Comunista Cubano de rejeitar auxílio humanitário em casos como esse. Poder-se-ia até argumentar para ter essa ferramenta como propaganda. Esse é um dos pontos quando se fala de pressão, e Cuba é um caso notório. Tudo isso num período de 48 horas, onde além dessa expulsão então, esse cancelamento de visto de um cubano ligado ao ICAP, se falou sobre o PCC designado, melhor dizendo, as primeiras sanções contra gente ligada ao PCC após a identificação da facção criminosa brasileira como terrorista. Mas ainda, nas mesmas 48 horas, acontecendo ontem à noite, uma outra facção criminosa, essa do Equador, também recebeu a designação de FTO, Foreign Terrorist Organization, Organização Terrorista Estrangeira. Aí, Marco Rubio novamente falando. Eu designei a gangue equatoriana Chon Killers, Matadores Cone, como uma FTO, Organização Terrorista Estrangeira, e Organização Terrorista Global especialmente designada. São as duas mesmíssimas designações que foram impostas ao Comando Vermelho e ao primeiro comando da capital.
Ele completa: gangues do Equador ajudam os cartéis mexicanos a movimentar e exportar drogas ilícitas para financiar terrorismo e atividade criminosa. Os Count Killers, ou matadores Cone, haviam atacado civis, forças de segurança e autoridades governamentais, incluindo assassinatos de alto perfil de autoridades públicas. Trabalhando com o presidente Daniel Noboa no Equador, nós iremos continuar a fortalecer a nossa segurança regional e garantir que narcoterroristas não tenham espaço no nosso hemisfério. Isso é parte de um conjunto de ações mais amplo. Para todos que acompanham o noticiário internacional, a posição americana quanto a pressionar contra o crime organizado na América Latina, que respinga para dentro de suas fronteiras, é a notícia que acompanhou todo o mandato do presidente americano. O Equador é talvez um dos casos mais pujantes quando existe essa designação. É um ponto crítico, onde houve operações conjuntas do exército americano junto ao exército do Equador, que combate uma guerra interna contra o que declara serem 22 grupos criminosos declarados terroristas. A gente deve ter aqui o release, recentemente, quando as operações foram deflagradas, aí está então na tela, quando as operações foram deflagradas junto ao Equador e ao exército americano, para que ocorresse então o combate conjunto contra as facções criminosas por ali. A gente deve ter mesmo o vídeo que foi divulgado na época, vale a pena conferir. Temos aqui? Aí está então. Esses foram os vídeos divulgados pelo Comando Sul dos Estados Unidos à época de março no Equador. Esse tipo de operação segue e é corrente, novamente, conforme uma série de organizações são designadas como terroristas ali, e se estima, pelo próprio governo do Equador, 22 delas operando no porto de Guayaquil, um dos grandes hubs de droga do país. Afinal de contas, quando se fala sobre a posição geográfica do Equador, a gente está falando a respeito de um país que fica em um sanduíche entre alguns dos maiores produtores de cocaína que há no planeta, Colômbia e Peru, os dois principais, mas também muito perto da Bolívia. Aí uma posição geográfica que coloca o porto de Guayaquil como um ponto nevrálgico, um centro de interesse para escoamento de drogas. O que se vê ao lado, e esse tipo de imagem é parte de duas operações, duas iniciativas do governo americano. A Operação Lança do Sul, a mesma sob a qual se enquadravam os ataques que houve no Caribe e no Pacífico contra grupos narcotraficantes. Operação Lança do Sul, do Comando Sul dos Estados Unidos, e foi sob essa mesma operação que eventualmente se viu a captura de Nicolás Maduro, ali, junto do Departamento de Justiça, não só como uma operação militar, mas uma operação de law enforcement, de segurança pública, apoiada pelas Forças Armadas. Conforme Maduro se registrava, era um narcoterrorista procurado pelo governo americano. E bem foi divulgado na época, quem acompanhou nossa cobertura, ou qualquer cobertura sobre o assunto lembra, os pôsteres de procurado ao estilo Velho Oeste, sobre a cabeça do ditador venezuelano. De forma mais abrangente, somando-se à Operação Lança do Sul, se fala sobre a iniciativa Escudo das Américas, onde se busca uma coalizão entre países da região para esse combate conjunto ao narcotráfico. Isso permeia profundamente mesmo uma série de eleições regionalmente, quando se fala sobre estratégias de combate ao crime organizado entrelaçarem as fronteiras nacionais, Chile, Argentina, Peru agora com Keiko Fujimori e Sprieja ganhando com esse discurso na Colômbia. Muito se debate sobre a segurança pública sendo a pauta número 1 na cabeça do eleitor no Brasil. E claro, o polo irradiador do exemplo seria o El Salvador de Nayib Bukele, na América Latina. A Shield of the Americas busca que haja um conserto na atuação dessa série de governos e que eventualmente se possa ter uma estratégia abrangente de combate às facções, hoje consideradas terroristas internacionalmente. Agora, quando isso foi anunciado meses atrás, havia ausências notórias de México, Brasil e Colômbia, que são 3 países críticos quando se fala do combate ao crime organizado na região. A Colômbia agora, com uma reversão, um governo que saiu da esquerda para a direita com a eleição de Abelardo Sprieja, apelidado El Tigre, e fez campanha toda em cima de segurança pública, já anunciou que a Colômbia vai se juntar a essa iniciativa. São os 2 pontos que nos ajudam a ter o panorama de como as ações pontuais das últimas 48 horas se atrelam à posição americana na região. Isso foi bem descrito mesmo na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, quando se falava sobre a América Latina como prioritária
para o governo americano, para, claro, desejando de forma preferencial parceiros cooperativos, mas trabalhando mesmo com governos de linhagens antagônicas para conseguir lograr esses objetivos. Segurança pública e segurança hemisférica, quando se fala de geopolítica, posições de Rússia, Irã e China na região, etc., como prioridade. À luz do que acontece nas últimas 48 horas e com o panorama teórico das duas iniciativas citadas, falei da Southern Spear na frente militar, a Shield of the Americas na frente diplomática, e sobre a estratégia de segurança nacional que as amarra em documento publicado no ano passado pelo governo americano, eu retorno ao que houve ontem, conforme o Departamento do Tesouro, o OFAC, Office of Foreign Asset Control, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, impunha sanções financeiras sobre 3 empresas e 2 pessoas supostamente ligadas ao primeiro comando da capital. Quando se fala sobre as tarifas, sobre o combate ao crime organizado, sobre as eleições, o cenário é um onde tudo parece se entrelaçar, com fios condutores comuns de uma reorganização geopolítica da região sob o governo Trump. À luz disso, ontem houve resposta também do governo brasileiro, não só sobre essa questão do tarifácio que a gente cobria no início do segmento, mas prosseguindo também especificamente sobre as sanções que foram declaradas. Aqui a gente tem o ministro da Fazenda, Dário Durigan, então, respondendo a respeito das sanções que foram impostas pelo Departamento do Tesouro americano. Vamos lá. Quem tem que cuidar de segurança pública no Brasil são os brasileiros. É a polícia brasileira, são os investigadores brasileiros, é o COAF, a Receita Federal. São as nossas instituições que têm que vir, e defendo com rigor, fazer o combate ao crime organizado. Tanto que na cooperação internacional, que nós já temos hoje com os Estados Unidos e outros países, o que nós dizemos para eles? Se vocês têm informação, se vocês querem contribuir com a nossa repressão ao crime organizado, nos ajude. E se eles, a pretexto de quererem combater o Comando Vermelho e o PCC, atingirem uma empresa legal, uma empresa do cidadão que nos assiste? Ontem a gente pontuou precisamente esses dois lados do argumento. Por um lado, quando se fala a respeito de sanções secundárias e de declarações como a de Organização Terrorista Global especialmente designada e a FTO, Organização Terrorista Estrangeira, as duas que foram impostas, a PCC e CV, corre-se um risco aonde empresas que estejam eventualmente, sem saber, recebendo, transitando dinheiro de sei lá, laranja, companhia de fachada, é dificílimo de rastrear, mesmo que não haja qualquer má-fé por um banco, etc. Isso pode acabar por gerar prejuízo financeiro em longo prazo e consequências não previstas. Existe um lado desse argumento, mas existe também o contra-argumento. Essas duas organizações, ao longo de uma série de mandatos de diferentes presidentes e de décadas de governança que não endereçou esse problema, acabaram por ver os grupos se tornarem transnacionais, a ponto de serem descritos, a gente tem aqui o press release de ontem, a nota à imprensa, coloca na tela, Daniel, a ponto de serem descritos ontem pelo governo americano como a maior, PCC no caso, a maior organização criminosa transnacional do Ocidente. Se permitiu que isso se tornasse um problema de segurança nacional não restrito às próprias fronteiras, mas com atuação para lavagem de dinheiro e outras formas de crime nos Estados Unidos. Quando se permite que a organização criminosa chegue a esse ponto de interferir em assuntos de países da região toda, até a principal potência econômica e militar do planeta, bem, então eles também vão, claro, tomar contramedidas. Esse é o outro lado do argumento. A partir dessa leitura, é um momento crítico. Eleições na Colômbia e no Peru acabam de ocorrer. Uma eleição no Brasil significaria a definição de um pêndulo político rodando em toda a América Latina, à direita ou à esquerda. Essa pauta do crime organizado permeia isso tudo, e mesmo a pauta das tarifas permeia isso tudo. Se o tarifaço pode ou não ser postergado, e se o que acontecer nos próximos meses for definitivo para a forma como os Estados Unidos vai se comportar com o Brasil, é o que a gente aguarda pela definição. A partir disso, parece haver um outro momento crítico, um que passa batido nas manchetes conforme o Irã dominou toda a conversa de geopolítica e de atritos pelo planeta ao longo dos últimos 3 meses. Eu fiz a cobertura com vocês de segunda até agora a respeito de movimentações entre Rússia e Ucrânia, conforme na semana que vem deve ter uma cúpula da OTAN, e a aparência, dizem os analistas, é que os dois lados tentam movimentar suas peças para chegar ali com uma boa mão, por assim dizer, fazendo uma metáfora com os jogos de azar. Agora eu passo com vocês por mais desses desdobramentos, conforme um ataque em larga escala feito pela Rússia aconteceu ontem contra a Ucrânia, conforme Volodymyr Zelensky também vai à Irlanda e tenta articular parte do que pode ser visto na semana que vem na OTAN. Isso dito então, vamos lá. Peraí, antes da gente ir,
tem coisa importante aqui para eu acrescentar. Lembrando, pessoal, quando se fala a respeito de Cuba como um polo irradiador de revolução e quando se discute tendências na América Latina, eu quero que a gente pare tudo. E a gente deve ter aqui, a gente tem aquela tela, o Bernardo deve ter te mandado, Daniel. Eu quero passar com vocês pelo seguinte. Lembrando que a gente está com a série Origens do Comunismo disponível para quem quiser conferir. E aí o relato é o seguinte. Eu quero pontuar com vocês um poema que é abordado nessa série e tem chamado a atenção. O pessoal aí do marketing me falou que ele foi muito bem no tráfego pago, mas é porque é curioso mesmo, então eu vou pontuar isso com vocês. E tá aí na tela, isso escrito por um jovem Karl Marx. Podemos até colocar em tela cheia? Me ajuda nessa, Daniel? Aí está. Os vapores infernais elevam-se e preenchem o meu cérebro, até eu enlouquecer e meu coração se transformar dramaticamente. Vê esta espada? O príncipe das trevas vendeu-a a mim. Com Satanás fiz meu acordo. Ele escreve as partituras e marca o compasso, e eu toco e canto a marcha da morte com rapidez e desembaraço. Escrito então por um jovem Karl Marx, esse poema, que falava sobre o grito de alguém em desespero. Esses são trechos do poema O Violinista. O comunismo tem muitos lados, se apresentando como uma doutrina sociopolítica e econômica, mas desde o começo também tem raízes que se ligam ao ocultismo. A gente fala sobre esse aspecto dele e muito mais na nossa série As Origens do Comunismo, uma série documental produzida pelo jornalista Joshua Phillip, nosso colega lá na matriz americana do Epoch Times. Vale a pena demais, tá? A série tá sensacional. Para entender o tamanho do estrago, nós não precisamos de conceitos jurídicos abstratos. Eu vou fazer a tradução de impacto para você. No Brasil, as grandes facções transnacionais construíram uma verdadeira blindagem jurídica. Eles sabem que se a polícia apertar, há limites de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nomes como Fachin Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes, prontos para proibir operações policiais em morros, anular buscas e apreensões por supostos erros de formalidade ou trancar investigações inteiras. O crime organizado doméstico aprendeu a corromper a lei para se tornar intocável. Só que os Estados Unidos jogam em outra liga, meus amigos. A ordem partiu da OFAC, o Escritório de Controles de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro Americano. O que é a OFAC na prática, você me pergunta? Bom, meu amigo, é o cutelo financeiro. Guarde essa metáfora porque você vai repeti-la nos comentários. O cutelo financeiro não precisa de autorização do juiz brasileiro para agir. Ele não envia intimação, ele simplesmente publica uma lista preta. E no momento em que um indivíduo ou empresa é jogado sob o gume do cutelo financeiro, ocorre uma sentença de morte civil imediata e global. E desta vez, o FBI e as divisões de combate à lavagem de dinheiro da Flórida miraram no coração da rede de engenharia financeira do PCC. Foram sancionados 2 operadores principais, Vitor Henrique de Oliveira Cimada e sua associada direta familiar Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Junto com eles, o cutelo decepou 13 empresas em São Paulo. A Victory Trade, intermediação de negócios, a PixWave, soluções de pagamentos e a Wave Construções Inteligentes. Além delas, uma empresa em Lisboa, Portugal, chamada Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA. A inteligência americana provou que essa rede utilizava a infraestrutura dos Estados Unidos, particularmente o estado da Flórida, e transações pesadas em criptomoedas para lavar os bilhões do tráfico de cocaína que o PCC compra na Bolívia e despeja na Europa. E qual é o impacto real disso nas próximas horas? Bom, é asfixia total. Os bancos brasileiros e portugueses operam no território nacional, mas todos os grandes conglomerados financeiros dependem do sistema de compensação de dólares nos Estados Unidos e do sistema SWIFT. Se o Itaú, o Bradesco, o Santander ou o banco em Lisboa mantiverem aberta uma conta corrente, uma única linha de crédito ou permitirem um único pagamento com cartão dessas empresas sancionadas, esses bancos sofrem o que chamamos de sanções secundárias. O
banco é cortado do mercado global de dólares. E o resultado? Bom, meus amigos, aqui não tem liminar de ministro que salve. Os diretores de conformidade dos bancos não vão esperar o STF dar autorização. Eles vão cancelar as contas imediatamente, cortar os cartões e congelar os fundos por puro instinto de sobrevivência. Os operadores do crime foram transformados em párias financeiros. Se tentarem usar um cartão de débito para comprar um café, a tela vai dar recusada. Eles foram jogados de volta à Idade da Pedra, obrigados a operar apenas com pilhas de dinheiro vivo que já não conseguem depositar em lugar nenhum. O sistema financeiro brasileiro foi colocado de joelhos diante da soberania americana. E aí você pode pensar, não, mas eles pegam o dinheiro, compram casas, compram carros. Olha, muitas imobiliárias, muitas empresas que vendem imóveis já não negociam mais em dinheiro. Muitas concessionárias de carro já não recebem mais em dinheiro vivo. O que é que eles vão fazer, meus amigos? Bom, vamos lá. Aos analistas que acham que este é um evento isolado ou que o sistema brasileiro vai conseguir encontrar uma brecha jurídica para contornar a OFAC, eu exijo uma quebra de linearidade histórica. Vocês se lembram do caso da FIFA em 2015? A Federação Internacional de Futebol parecia uma organização intocável. Era quase um Estado soberano acima de qualquer governo ou fronteira, movimentando bilhões de dólares nos bastidores com total opacidade. Ditavam regras para presidentes da República e blindavam seus dirigentes contra qualquer fiscalização local. Mas no momento em que a cúpula da FIFA cometeu o erro tático de usar o sistema financeiro americano para transacionar subornos, o FBI acionou seus cães de caça. Eles pegaram o osso e não largaram mais. O Departamento de Justiça não descansou até invadir hotéis de luxo na Suíça, prender os cartolas mais poderosos do planeta e colocar a entidade máxima do esporte de joelhos. Se o governo americano teve a capacidade e a paciência estratégica de desmantelar a maior organização esportiva do mundo por causa de corrupção, imagine o que o aparato de inteligência do FBI e do DEA vai fazer agora que o PCC e o Comando Vermelho foram elevados ao status jurídicos de organizações terroristas internacionais, no mesmo nível da Al-Qaeda e do Hezbollah. Os Estados Unidos têm ferramentas de monitoramento que a inteligência brasileira sequer sonha em possuir. Eles sabiam que essas empresas de fachada em São Paulo e Lisboa estavam movimentando os fundos do narcotráfico muito antes de qualquer delegado da Polícia Federal no Brasil receber um relatório de inteligência financeira. Eles sabiam tudo isso antes mesmo das sanções começarem. E por quê? Porque as ferramentas domésticas estão amarradas por decisões políticas que protegem o crime. Lá fora, o cão de caça foi solto e ele não larga o osso até que a carcaça do sistema esteja totalmente exposta. Mas agora nós precisamos descer ao segundo nível de profundidade desse briefing. E é aqui que o solo de Brasília começa a tremer e o suor frio escorre na testa das autoridades. Se você acha que essa investigação da OFAC é apenas sobre traficantes de armas e drogas operando em becos escuros ou lavando dinheiro em postos de combustível da periferia, você está sendo um analista de sofá. O rastro de sangue e dinheiro leva direto para o coração institucional do país. O próprio comunicado oficial do Departamento do Tesouro americano trouxe um dado estarrecedor que a grande mídia tentou omitir nas manchetes. A Victory Trading foi explicitamente acusada de ser utilizada para lavar dinheiro roubado de um dos maiores clubes de futebol do Brasil, como parte de um mega esquema de fraude de propaganda e desvios de comissões. Nós estamos falando do escândalo que envolve o Sport Clube Corinthians Paulista. Sim, se você é um torcedor, agora preste atenção. A quebra de sigilo bancário conduzida pelo FBI revelou a rota exata da comissão fantasma do contrato de patrocínio do clube. Mais de R$800 mil passaram pelas contas da PixWave Soluções de Pagamento, uma empresa que, apesar de se vender como tecnologia de pagamentos, está bizarramente registrada na junta comercial como uma empresa de engenharia e construção civil. Outros R$200 mil foram depositados diretamente na conta da Victory Trading de Vitor Simada, a mesma estrutura de empresas de gaveta e laranjas que o PCC usa para mover os dólares da cocaína internacional foi a estrutura utilizada para receber o dinheiro desviado do Corinthians. Isso é uma coincidência?
Não existem coincidência neste nível do xadrez geopolítico. E quem é o padrinho histórico desse estádio e dessa estrutura política que comanda o clube? É uma pergunta retórica. Você deve ter respondido aí na sua cabecinha. Onde esse rastro de comissões e lavagem de dinheiro via criptomoedas realmente termina? Essa é a outra pergunta. Todo mundo sabe que o crescimento dessa facção ocorreu em paralelo com a leniência política das últimas 2 décadas. No momento em que o FBI vincula a lavagem de dinheiro do terrorismo transnacional com os esquemas de corrupção do futebol que financiam campanhas políticas e subornam agentes públicos no Brasil, a blindagem do Foro de São Paulo racha ao meio. O dinheiro usado para financiar certas campanhas eleitorais começa a secar porque as torneiras da Flórida e de Lisboa foram lacradas pelo cutelo americano. Meu amigo, agora entenda a escalada de tensão que este ato da OFAC provocou nas altas esferas do poder em Brasília. O pânico não é por causa dos 2 operadores que perderam as contas. O desespero real das autoridades brasileiras é que, na legislação americana de sanções antiterrorismo, o Departamento do Tesouro incluiu um mecanismo de recompensa letal. Está escrito no comunicado oficial: qualquer indivíduo, seja ele cidadão americano ou estrangeiro, localizado em qualquer parte do planeta que fornecer informações confidenciais substanciais que levem à identificação de violações de sanções ou redes de ocultação de patrimônio dessas facções, receberá uma recompensa em dinheiro de até $1 milhão. $1 milhão, meus amigos, equivale a mais de 5 milhões de reais. O FBI acabou de criar o maior mercado de delação premiada privada da história do Brasil. Você vai lá, denuncia e sai milionário. Meus amigos, Trump acabou de jogar um balde de sangue na piscina dos tubarões. Imagine o desespero de doleiros, secretárias de diretores, contadores de empresas de fachada e gerentes de segundo escalão que sabem exatamente quais políticos e quais juízes recebem fatias do dinheiro lavado via cripto. Essas pessoas agora olham para o telefone e sabem que estão a 1 e-mail de distância de garantir a independência financeira de suas famílias para sempre, protegidos pelo governo americano. Já imaginou um investimento de 5 milhões de reais aí na tua vida agora? Mudaria, né? Não mudaria? Comente aqui. O sistema de proteção mútuo que rege o crime institucional no Brasil foi quebrado pelo incentivo financeiro de Washington. No Brasil, o sistema abafa. Eles mudam a lei de lavagem de dinheiro, limitam a atuação do COAF e blindam as lideranças. Mas nos Estados Unidos a caçada é implacável. À medida que os dados das contas confiscadas na Flórida e em Lisboa forem decodificados pelos analistas do FBI, os nomes dos verdadeiros donos do poder que se beneficiam das comissões do futebol e do tráfico de drogas vão aparecer nos relatórios confidenciais enviados para a Casa Branca. O Foro de São Paulo não tem um tribunal superior em Washington para engavetar as provas. O Joesley Batista, que cavava uma visitinha do Lula na Casa Branca, desapareceu, evaporou. Por quê? Porque está formando o cartel da carne nos Estados Unidos e porque se gabou quando disse que ele controla Donald Trump. Agora chegou a hora do nosso veredito de elite. A análise de inteligência geopolítica prova que o cerco não é mais uma ameaça futura. Ele já está em execução. Como exercício estratégico para a nossa comunidade de mentes blindadas, eu quero que você vá agora aos comentários e deixe o veredito da nossa análise.